a médica ginecologista Lisiane Neves está aqui com a gente no estúdio e muitas pessoas entraram em contato com a gente, viu, doutora? Muitas pessoas que estão tentando engravidar, mas algumas não sabem por que isso acontece, o que será que aconteceu com a minha saúde, o que está acontecendo com a minha saúde. Já fui num ginecologista, entendi que preciso fazer alguns tratamentos ou não. Tem aquelas mulheres também que não buscam os especialistas certos. Elas acabam ficando só com um tipo de profissional que faz ali o exame dela todo mês direitinho, mas às vezes ela precisa de um especialista. E aí a gente trouxe a ginecologista para falar sobre alguns cuidados quando a mulher quer engravidar e qual é o momento que ela pode continuar ou de repente essa gravidez realmente não vai acontecer. Né, após várias negativas, como diz muitas mulheres. Já tenho 30 anos e não consigo engravidar. Como a gente pode passar essa informação para as mulheres que estão em casa? Bom dia, Bom dia, prazer meu estar amor. aqui novamente. O prazer é todo meu. Então, a gente recomenda que realmente as pacientes com dificuldade para engravidar procurem um especialista para fazer uma avaliação global e específica, né? A gente põe como anormal se você tem menos de 35 anos e já tenta há mais de um ano, e as gestações não acontecem. Sim. Se a mulher tem mais de 35 anos, esse tempo encurta para 6 meses. Se em 6 meses a gestação não aconteceu espontaneamente, já é hora de procurar um auxílio especializado. Doutora, quais são as doenças que podem, de uma certa forma, dificultar essa gravidez? Aquela mulher que já tentou de todas as formas, no caso, após os 35 anos, em 6 meses, se essa mulher em 6 meses não conseguiu engravidar, tendo mais de 35 anos, aí ela tem que buscar o ginecologista ou um especialista relacionado a esse assunto? A primeira abordagem pode ser sim com o ginecologista tem essa visão da infertilidade também, mas se quer uma avaliação mais específica, é bem interessante você passar com um profissional que foca nesse assunto, né? Mulheres que tomaram anticoncepcional durante muito tempo e de repente elas querem engravidar, elas vão ter mais facilidade ou seria um mito, não teria facilidade para engravidar? Na verdade, não tem. O anticoncepcional, ele não aumenta nem diminui fertilidade, certo? Na verdade, em algumas situações, por exemplo, na endometriose, o anticoncepcional contínuo pode sim fazer uma certa proteção da fertilidade, porque ele diminui, talvez, por que eu digo talvez? Porque isso não é igual em todas as mulheres. Sim. Endometriose é uma doença muito enigmática, mas na maioria a gente acha, existe um consenso, assim, do ponto de vista científico, de que a manutenção do anticoncepcional contínuo pode sim diminuir a evolução da doença e preservar o impacto dela na fertilidade. Doutora, a endometriose, ela pode ser causada por um fluxo muito grande menstrual pelo DIU, já por ter usado o DIU ou não? Não existe essa predisposição de risco associada com o DIU. A endometriose é uma doença que tem várias causas envolvidas, né? Realmente, a menstruação para trás, né? O sangue, ele flui para fora pela vagina, mas ele reflui pelas trompas e cai na cavidade. E daí as células endometriais, elas vão nesse fluxo lá para dentro da barriga, se implantam lá, e as pacientes que têm essa predisposição genética, ambiental, imunológica para terem a doença, esses implantes vão causar um processo inflamatório e vão virar uma fibrose, um processo reacional que vai desenvolver a doença. Mas é como se tivesse um defeitinho de fábrica, porque isso acontece em todas as mulheres. E em algumas, por alguns motivos ou por vários motivos, que a gente tem algumas teorias associadas com a causa da doença, essas pacientes vão desenvolver a doença e vão adoecer, né? Aquelas mulheres que demoraram muito tempo para engravidar, elas podem ter problema com essas negativas? Sim, a idade é um fator limitante. Na verdade, isoladamente, a idade é o fator mais importante de prever que você vai engravidar ou não. Isoladamente, a idade tem um peso maior do que todos os outros fatores, realmente. Quais são as doenças que podem trazer essa dificuldade para engravidar? A gente sabe que a endometriose é uma delas. Endometriose, né? É uma delas. De um modo geral, as doenças tubárias, né, que podem ser
consequência de uma endometriose, de processos infecciosos provocados por bactérias como, por exemplo, a clamídia, alterações na ovulação, por exemplo, a síndrome de ovários policísticos, alterações hormonais como alterações da tireoide, da produção da prolactina, alterações anatômicas, por exemplo, miomas que crescem para dentro da cavidade do útero. Tem várias doenças, mas assim, estatisticamente, as mais comuns na mulher seriam mesmo as alterações da trompa e da ovulação. Pronto. A mulher tem lá o útero dela, tá com os ovários dela lá, por mais que ela tenha uns miomas, né, ou alguns cistos, relacionados a cisto e mioma, o que mais dificulta essa gravidez? A associação dos miomas com infertilidade existe, mas Sim. A gente atribuir aos miomas como causa única de infertilidade é um percentual muito pequeno. A gente recomenda resolver os miomas que crescem para dentro do útero, porque o mioma pode estar para dentro, pode estar para fora, em várias localizações. Então, alguns miomas têm um peso maior para impedir, para diminuir a chance de gravidez. Os cistos também, alguns, principalmente os endometriomas, né? Cistos simples praticamente não têm um impacto, eles não têm um efeito negativo. Doutora, depois que a mulher já foi em várias consultas, descobriu que não tem problema de tireoide, que não tem endometriose e que ela encontra algumas dificuldades. A gente percebe que a maioria das mulheres, elas não procuram muito os profissionais quando elas têm excesso de menstruação. Sim. Né? A gente sabe que uma quantidade, até que dia é normal e até que momento acaba não sendo muito normal. Eu quero até chamar a atenção, quero falar sobre esse assunto, doutora, porque a gente sabe que muitas mulheres que estão agora assistindo o nosso programa, elas acham normal menstruar muitos dias em grandes quantidades. E pelas informações de buscar, de procurar entender, a gente percebe que isso não é muito normal. Em que momento a mulher deve ter uma certa atenção quando ela sente muitas cólicas e quando ela menstrua demais? Porque às vezes ela imagina, não, é normal, eu sempre fui assim, desde novinha, sempre menstruei muito, sempre sangrei muito, sempre passei muito tempo com esse sangramento, com essas dores. Às vezes ela não procura um profissional, ou às vezes ela está indo no profissional, mas ele não é especialista na própria endometriose, né? Não valoriza. Realmente, as alterações da menstruação, elas chamam a atenção para algumas doenças. Sim. A gente fala que o mais comum é realmente você ter um fluxo ali de 3 a 5 dias, no máximo 7, e um volume que a gente fala de usar nos dias de maior sangramento, no máximo 4 absorventes. Certo? Se passa disso, a gente já acha que é fora da média, mas é sempre muito importante isso que você falou, comparar a paciente com ela mesma. Então, se ela já tem um padrão desde novinha de sangrar muito, talvez esse realmente seja o padrão menstrual dela. A alteração do fluxo, ela tinha um padrão e esse fluxo aumentou, é um sinal de alerta mais importante, Isso. Certo? As cólicas, realmente, a gente tem que parar de perceber como um sintoma normal. Essa cólica incapacitante, progressiva, que vai aumentando, de repente você tomava um remédio, agora tem que tomar mais esse remédio, tem que mudar o remédio para diminuir, para te dar o conforto, é um ponto importante que faz a gente pensar em algumas doenças como endometriose, adenomiose, que vão gerar um impacto de vida e de fertilidade. Doutora, a questão emocional, ela vai influenciar de uma certa forma também nessa não gestação? A mulher, ela tem um fluxo grande, a mulher, ela sabe que não está com problema da endometriose, mas ela é uma pessoa que vive muitos estresses. Isso pode impedir também essa gravidez? Pode, Vanus. A gente sabe hoje que o emocional, a mente, ele é muito ponto-chave de tudo, né? Assim, adoecimento físico, ele acontece por um adoecimento mental, né? Psicológico. Então, por exemplo, a endometriose, que é uma doença associada com infertilidade, ela tem um fator psicoemocional importante na sua origem mesmo. Então, dá para dizer que a gente tem uma dificuldade de mensurar, de atribuir unicamente ao emocional uma dificuldade, um adoecimento, mas ele está envolvido sim. Quais são os exames que a mulher poderia fazer para identificar se ela pode ou não ser mãe, né, com todas essas informações? Quer dizer, que a partir dos 30 anos, se ela passar um ano tentando, né,
e não conseguir, é importante que ela procure um especialista para entender por que não acontece essa gravidez. Seguidamente, a questão após os 35 anos, mas existe algum tipo de exame que vai identificar se ela pode ou não engravidar? Sim, na verdade, uma série de exames. A gente olha para a trompa, através de um exame chamado esterossalpingografia. Nossa, doutora, que nome difícil, hein? A gente olha para a reserva de óvulos, através de uma ultrassom transvaginal de uns exames de sangue. A gente pede um perfil de hormônios, exames de sangue também, laboratoriais. E sempre muito importante a gente olhar para o parceiro, né? O parceiro, ele é parte do casal e a infertilidade é sempre um transtorno do casal. Pronto. E após os exames feitos, existe algum tipo de cirurgia que venha facilitar essa gravidez? Sim, dependendo do fator impeditivo, limitante da fertilidade, existem sim algumas indicações cirúrgicas. Por exemplo, a própria endometriose, a retirada de miomas e pólipos, as cirurgias para desfazer aderências em torno das trompas, que às vezes são as causas da dificuldade. O drilling ovariano, que é furar o ovário nos casos de ovário policístico, então existem sim. Doutora, ainda falando de gravidez, após muitas negativas, essa história do desistir é algo tão complicado da gente falar, né? A gente sempre conversa com as pessoas e a gente percebe o desejo que muitas mulheres têm. Demorar um pouquinho mais, a profissão, a vida, a condição, esperou ter uma qualidade de vida até melhor, né, para daí então desejar ter o filho. Nestas negativas, em que ponto realmente a mulher pode dizer, não, agora não dá mais para tentar? Vanusa, eu acho que tão complicado, é tão né, complicado. doutora? Do meu lado de cá, como médica, eu nunca digo não. Sim. Porque na vida, na experiência prática clínica, eu já vi que Deus no comando. A gente, às vezes, né, tem todos os motivos para a gravidez não acontecer e a paciente, de repente, lá pelos 47, 48 anos, acontece de engravidar espontaneamente. Então, se você desistir com o seu próprio material genético, eu sempre falo que só um ano depois que você parou de menstruar. Porque aí realmente finish para os óvulos, né? Mas a persistência nesse processo de busca de maternidade é uma coisa importante porque ela de fato muda resultado. O processo reprodutivo da espécie humana ele é muito falho. Pra você ter uma ideia, dos embriões humanos apenas 30% nascem. A gente perde 70%. É diferente, por exemplo, de um roedor. Dos roedores, 90% dos embriões nascem. Então, o processo reprodutivo humano é limitado, é falho. E o desistir é muito doído, né? A infertilidade é uma doença de alma, né? Então, às vezes, dói mais desistir do que enfrentar a dificuldade. Ai, que lindo, né? É tão bom a gente ouvir uma ginecologista poder falar dessa forma, porque eu também acredito nisso. A gente tem um Deus do impossível, né? Sim. E claro que a pessoa tem que também buscar. A gente chama atenção novamente para essas mulheres que, eu acho que eu não tenho endometriose. Uma boa parte das mulheres piauienses podem estar sofrendo com essa doença neste exato momento e ficam guardando a doença para si. Às vezes não é a culpa do ginecologista, às vezes o ginecologista não é especialista no assunto. Então é interessante que a gente busque mais do que um profissional quando o assunto já não é da especialidade daquele profissional, né, doutora? Sim, é sim. Endometriose é uma doença muito caprichosa. Na verdade, ela demora para a gente, através de exames de imagem, realmente visualizar a doença. E em alguns casos, a paciente tem doença visível por imagem e ela não tem nenhuma dor, ela tem zero dor. Então, a infertilidade, às vezes, se apresenta como um grande sintoma. Né? Então, a gente tem sempre que pensar em endometriose, sempre, em todos os, né, para todas as pacientes, porque se a gente pensa, é mais fácil de a gente chegar no diagnóstico. Pois é, e algumas passam por cirurgias e logo em seguida engravidam, né? Eu tenho casos de amigas que passaram por esta situação, fizeram uma pequena cirurgia e hoje estão com seus bebês nas mãos, maravilha. Né? Então é bom a gente chamar a atenção das mulheres, não é normal, viu o que a doutora falou, se você utiliza mais de
digamos que 5 absorventes, né, algo não está certo. Porque às vezes você pensa que está menstruando e na verdade você está tendo um sangramento independente da menstruação, né, doutora? É, um sangramento induzido por um processo de doença, né, realmente. Faltou alguma dica para a gente passar para quem está em casa, que pretende engravidar, que deseja engravidar? Eu acho que é isso, né, saúde mental, né, olhar para a saúde física, olhar para o estilo de vida, que é uma coisa importante, né, a boa alimentação, um bom sono, sono reparador, a prática regular de atividades físicas, o não adiamento, né, do projeto gravidez, porque o tempo passa e realmente não volta. Doutora, eu quero agradecer pela sua presença. Eu sei o quanto é difícil para os nossos médicos e médicas estarem aqui logo cedo, mas eu agradeço de coração por a senhora estar aqui dando esses esclarecimentos, porque é um programa ligado às mulheres, também aos homens e mulheres, porque quando a gente fala com o homem, a gente está falando com você, com a mulher, a gente está falando com você, homem. Você também pode ajudar a sua esposa, pode ajudar ela a buscar algo que ela tanto quer. Às vezes, um apoio faz com que você emocionalmente flua. Né? Às vezes você vai procurar um médico, quando você chegar lá não está grávida. O maridão ajudou, né? Deu aquela força emocional. Isso também pode acontecer, né, doutora? Fundamental. O parceiro é parte totalmente integrante do processo. Quem quiser entrar em contato com a doutora, vai aparecer o Instagram dela aí. Vocês podem entrar em contato com ela para ter mais informações a respeito deste assunto e outros problemas de saúde que tem a ver com o mundo da ginecologia, tá bom? Muito obrigada, doutora. Por nada, prazer. Como é bom a gente poder falar de saúde e saúde da mulher. Gente, eu sempre falo e vou estar sempre falando, busque mais e mais informações. Não fique satisfeita com o que você ouviu. É importante que você vá buscar, né? E geralmente de especialistas, tá, gente? Porque tem gente que, eu não ouvi um especialista, minha amiga falou. Não tem essa história, ela não estudou, ela não se especializou. O seu assunto é bem mais sério do que você possa imaginar. E mais do que uma gravidez, você tem que pensar na tua saúde. Primeiro a tua saúde. Porque você sem saúde, você não pode ter uma gravidez saudável.